Você já chegou no final do mês, ou até mesmo antes disso, abriu sua conta e percebeu que seu dinheiro simplesmente havia sumido? O problema, muitas vezes, não é a falta de dinheiro, e sim não ter visão para onde o seu dinheiro está indo todos os meses. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio Freitas e você está no canal O Caio Investe. Hoje estamos dando início a um curso grátis de Educação Financeira Familiar em 5 aulas. Então, se você não é inscrito nesse canal, aproveite e já se inscreve para não perder as outras aulas da série. Imagine o seguinte cenário, imagina que a gente tem um balde, que todo mês a gente vai e enche esse balde, porém, ele tem pequenos furos que faz a água do balde ser esvaziada pouco a pouco sem você nem perceber. Quando você menos espera, esse balde está vazio de água e você nem imagina o que aconteceu com essa água de dentro do balde. A mesma coisa acontece muitas vezes com o nosso salário. A gente enche todo mês, né, a nossa conta com o nosso salário e esse dinheiro ele vai saindo da nossa conta sem mesmo perceber. Então, na aula de hoje a gente vai aprender de forma simples e prática o como a gente pode identificar esses pequenos vilões do nosso orçamento. Uma coisa que eu sempre pensei que era clichê, mas realmente é verdade, é que se a gente não tem um controle financeiro quando a gente ganha pouco, quando a gente ganha muito dinheiro, também não vamos ter um controle financeiro. O que vai fazer efetivamente a gente prosperar na nossa vida vai ser o como a gente se comporta com relação a dinheiro. Ou seja, os nossos atos no dia a dia. As pessoas pensam que se magicamente o seu salário, né, ou sua renda fosse dobrada atualmente, você iria conseguir organizar melhor as suas finanças, fazer escolhas mais inteligentes e até mesmo guardar dinheiro para investir. Porém, geralmente isso não acontece porque o hábito que você adquiriu ao longo da sua vida com relação a dinheiro é de realmente gastar tudo que você ganha, ou às vezes até mais do que isso. Existem pequenos vilões do nosso orçamento que, se a gente não ficar de olho neles, eles podem sim prejudicar muito a nossa situação financeira. Eu vou dar alguns exemplos, né, os exemplos mais comuns para você. E eu sei que você deve estar pensando, ele já vai pedir para eu não ter mais nada de lazer, né? E não é isso, tá pessoal? Eu só quero abrir os seus olhos que a gente pode sim gastar de uma forma mais inteligente e com isso ter esses momentos de lazer também, só que de uma forma mais planejada, tá? Cafés ou lanches fora de casa. Muitas vezes a gente está na rua, né? A gente está chegando perto da hora do almoço e a gente acaba comendo aquela porcaria na rua, acha que 30, 50 reais não vai fazer diferença no nosso orçamento. Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar sim no dia a dia. Assinaturas automáticas. Existem muitas pessoas que perdem dinheiro de deixar a sua conta, por exemplo, cadastrada num streaming que nem assiste, por exemplo, e tem uma renovação automática dessa assinatura e você está gastando sem consumir esse produto. Compras desnecessárias por impulso, também é alguma coisa que tira muito dinheiro do nosso orçamento. Delivery de comida também, muitas vezes bate aquela preguiça de cozinhar, de fazer comida em casa, e você abre aquele bom e velho aplicativo de delivery, né? É muito mais simples, né? Você simplesmente aperta meia dúzia de botão e a comida está pronta na sua casa. E também muitas idas frequentes ao mercado, né? Idas frequentes ao supermercado também pode ser um vilão do nosso orçamento, porque muitas vezes tem coisas que a gente está perdendo, né? Está estragando na nossa casa, e a gente está comprando mais coisas, né? Coisas que são vontades momentâneas. Então é sempre ideal a gente ter um bom planejamento também relacionado às nossas refeições para poder até mesmo comer mais saudável. Bom, agora que eu já passei para vocês os principais vilões do nosso orçamento, eu quero propor um desafio de 7 dias para vocês. Durante 7 dias, pegue um papel, pode ser um papel de um caderno mesmo, e anote absolutamente todos os seus gastos. Se você for uma pessoa mais organizada também, pode também comprar aquelas grifa-textos e você ir grifando com cores diferentes para cada categoria de gasto. A partir do momento que você realizar esse desafio, seja por 7 dias, 15 dias ou um mês, você começa a entender quais são os seus comportamentos e também você consegue identificar os gastos que foram extremamente desnecessários para vocês. Como uma reflexão, olhe para a sua fatura do cartão de crédito e comece a identificar coisas que você efetivamente não está usando. Tem gente, por exemplo, que paga mais de 3, 4 assinaturas de streaming, sendo que mal sobra tempo para você chegar em casa, tomar banho, fazer comida e já tem que dormir de novo para acordar no outro dia e trabalhar. Muitas vezes você tem 3 streamings, mas você assiste um só mais frequentemente. Então, avalie se você não pode simplesmente ficar com esse streaming que você mais utiliza e os outros 2, muitas vezes você pode cancelar. Só aí, muitas vezes, você consegue economizar 50, 70, 100 reais, dependendo do preço do streaming. Trazendo um pouco também para a minha realidade, existem alguns meses que eu exagero sim, por exemplo, no delivery, que falta aquele planejamento de supermercado e a gente acaba pedindo mais comida. E é uma coisa que eu sempre fico de olho, porque além de não fazer bem para a saúde a gente ficar pedindo comida fora, a gente acaba gastando dinheiro de forma desnecessária. O delivery, para mim, é uma coisa que é muito prática da gente contornar. Se a gente tiver um bom controle financeiro
e na primeira semana a gente exagerou no delivery, nas próximas semanas a gente pode compensar e pedir um pouco menos ou até mesmo ficar sem pedir e fazer mais comida em casa. Uma coisa que é muito importante para traçar uma boa estratégia para você economizar dinheiro e também seguir nessa estratégia é entender qual que é o seu perfil financeiro. E aqui eu vou contar para vocês quais são eles. O perfil gastador, que consome absolutamente todo o dinheiro que ganha, muitas vezes até mais do que isso. É aquele tipo de pessoa que faz muita compra por impulso e também tem muita dificuldade em planejamento de longo prazo. Temos também o poupador. O poupador é aquela pessoa que já tem uma facilidade e consegue estabelecer um hábito de realmente economizar uma parte da sua renda, seja ela para emergências ou para outros objetivos financeiros. Existe também o perfil desligado, que é aquela pessoa que não tem muito interesse ou conhecimento em finanças e também não se planeja para o futuro. Isso daí pode ser um sinal de alerta, pois esse tipo de perfil também pode se endividar facilmente. Também existe o descontrolado. O descontrolado é aquele que gasta mais do que ganha, vive endividado, tem uma série de dificuldades financeiras e também dificuldades para honrar os seus compromissos. E existe também o financista, que é aquela pessoa que tem uma grande facilidade com finanças e investimentos. Ela consegue equilibrar os ganhos e os gastos de uma forma correta e também investir a longo prazo para a sua liberdade financeira. Eu vou deixar aqui para vocês os 5 perfis financeiros para vocês darem uma olhada e se vocês tiverem interesse, pode pausar o vídeo para ver no detalhe cada um. Bom, agora que você se comprometeu a fazer o desafio dos 7 dias, entendeu o seu perfil financeiro e também quais são os principais vilões do seu orçamento, eu quero compartilhar com vocês algumas técnicas para ajudar vocês a entender como a gente pode gastar melhor nosso dinheiro. Como, por exemplo, a gente imprimir nosso extrato bancário. A gente pode pegar nosso extrato bancário, marcar, por exemplo, com cores diferentes, o que são nossos gastos fixos, o que são os nossos gastos com lazer, os pequenos gastos com supermercado, os supérfluos. Fazendo isso, a gente começa a entender o que realmente a gente consegue cortar de imediato no nosso orçamento. A gente pode tentar também identificar os padrões do nosso consumo. Por exemplo, toda vez que eu vou no mercado perto da hora do almoço, eu tendo a gastar mais dinheiro com besteiras. Compare sempre os gastos fixos com os gastos variáveis. Você pode ter gastos fixos que você nem sabe. Muitas vezes o banco ele te cobra taxas invisíveis que você nem percebe que você está pagando. Lembre sempre, esses cortes pequenos eles podem agregar muito no final do mês. Uma coisa que eu queria pontuar é que isso tudo não é somente sobre cortar despesas, e sim tirar do nosso orçamento coisas que realmente não agregam valor. Por exemplo, se a gente gasta por mês R$500 de delivery, e a gente decide mudar nosso padrão de vida, gastar metade disso e cozinhar mais em casa, por exemplo, a gente está falando de uma economia de R$250 todos os meses. Isso no ano já dá uma economia de R$3.000. Muitas vezes, reduzir, por exemplo, gastos com café na rua 3 vezes por semana, um streaming que você não assiste e também uma pizza que você pede toda semana, isso daí no final do mês pode te gerar R$500 a mais no seu orçamento. Outra dica é você avaliar se você não consegue trocar os seus gastos hoje por gastos mais baratos. Por exemplo, se você, ao invés de pedir um lanche, você fizer esse lanche na sua casa, você pode economizar cerca de 50% do valor desse lanche. Então, é uma forma que você não se priva do que você ia consumir e você também pode consumir uma coisa que é mais saudável e custa menos para o seu orçamento no final do mês. Então, pessoal, chegamos agora ao final da aula 1. E relembrando, hoje vocês aprenderam quais são os principais vilões do seu orçamento, como identificar o seu perfil financeiro e algumas técnicas que podem te ajudar a economizar um dinheiro no final do mês do seu orçamento. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a continuação desse curso. Eu te vejo nas próximas aulas, um obrigado e tchau!